Daqui a pouco a gente está na média. Mas a gente pode conversar com ela na aula dela. Calma, gente. Vai dar certo. Tudo na vida passa. Até a uva passa. Menos a gente. Só vocês não passam. Só pra dar uma brincada na você. Bora, moça. Vamos lá. Tira aí. Fecha isso aqui, gente. Tem um perigo de cabelo. Vai que cai, a gente tem 3 computadores também. Você é mais caro que o meu, sim. Com certeza. Esse é de PC Gamer, o seu, não é? Tem um gravador também, tá bom? Ah, é verdade. Esse gravador é o mais Quais são as duas vias carcinogênicas do câncer coloretal? Tem a instabilidade microstatérica, a instabilidade cromossômica, que é aquela oriunda dos pólipos, certo? Em geral, o gene mutado, quando eu tenho essa via, é o gene APC. E quando está mutado somático, significa uma mutação na célula, causada pelo ambiente. E isso vai ser 69% dos cânceres coloretais, que vão ser oriundos de pólipos, certo? Em apenas 1%, essa mutação no gene APC já vai vir com a pessoa. E basta uma alteração em um alelo para que eu desenvolva um fenótipo tumoral. E aí, nesses casos, a gente vai chamá-los de polipose dermatose familiar, uma síndrome genética hereditária autossômica dominante. 30% dos cânceres coloretais surgem por uma via não polipóide. Né? 27% deles a mutação é somática. E em 3%, ou seja, tem mais, se a gente fala assim, a síndrome genética em câncer coloretal mais frequente é Lynch ou PAF? Lynch. Embora a instabilidade microsatélite seja menos frequente que a instabilidade cromossômica. Então, instabilidade de microsatélites, quando é mutação germinativa, só 3% dos casos, é a síndrome de Lynch, tá? Que é aquela famosa HNPCC. O câncer coloretal hereditário não polipose. Tá bom? Então, beleza, falando dos pólipos, né? Quais são os pólipos que viram o câncer? Pólipo hiperplásico? Não. Pólipo adenomatoso? Não. Pólipo adenomatoso. Quais são as características que definem maior risco de invasão? Está mais que 1 centímetro, vilosidade e céssio. Tá? Chove para a residência. Rastreamento do câncer coloretal deve começar aos 45 anos, deve ser feito com colonoscopia a cada 10 anos, ou retomoidoscopia a cada 5 anos, além do sangue oculto nas fezes anual. Professor, eu tenho uma dúvida disso do rastreamento. Por que todo gastro manda voltar para o centro? Quem? Gastro. Por que manda o paciente voltar para o centro? Gastro? Como assim gastro? O gastro. O paciente tem idade, vai fazer, ele sempre fala para voltar para o centro. Todo mundo deu uma resposta que ele com dúvida nesse rastreamento. O guideline é esse. Tá? O guideline é colonoscopia a cada 10 anos. Tá? Você tem que voltar com 5 anos se você tiver um parente de primeiro grau com menos de 60 anos. Aí você volta com 5. Generalizar, ou você tirou um pólipo. E esses, por exemplo, você tinha um pólipo maior que 1 centímetro, viloso, você vai ter que ir 3, e não 5. Entendeu? Então, depende da característica. Se for um rastreamento normal, não, 10 anos. Isso tanto no guideline americano quanto no guideline brasileiro. Tá? Agora, a retomoidoscopia é 5 anos, se você não tiver acesso à coluna. Certo? Então é isso. Então, quando eu tenho mais de 45 anos, o rastreamento ele é feito com colonoscopia a cada 10 anos e sangue oculto nas fezes, certo? Se eu tenho menos de 45 anos, algumas características fazem esse rastreamento mudar, e eu tenho que fazer antes dos 45.
Se eu tenho um parente de primeiro grau com menos de 60 anos, eu faço ou aos 40 ou 10 anos antes do caso Lins. Se eu tenho alguém na família com HNPCC, não, se eu tenho HNPCC, ou seja, se eu tenho esclerotidite, eu vou começar aos 20, 25 anos de idade e vou fazer anual, tá? Colonoscopia. Tem gente que estuda que tem guideline que coloca até 2 anos, tem guideline que coloca 1 ano, mas a partir dos 20, 25 anos de idade. E a FAP vai começar a fazer coluna a partir dos 10 anos e vai fazer a cirurgia da retirada completa do reto e do colo ali na puberdade. Certo? Sem novidade, né? Quais são as apresentações clínicas mais comuns de um câncer coloretal? Como você acha que esses pacientes chegam ali na sua anamnese? Sangramento é uma alteração até menos frequente, é a segunda mais frequente. A primeira é a alteração de hábito intestinal, constipação, né, dor abdominal e sangramentos, tá? Que dependendo da região de onde está sangrando, esse sangue ele pode vir de forma diferente, né? Pode ser vista uma massa palpável, né, no exame físico, ou o próprio paciente pode sentir, né? Ele pode descobrir a partir de uma perfuração intestinal, pode, né, de uma obstrução, as fezes não foram passando, aquele intestino foi aumentando, uma hora ele perfura, né? Então isso pode chegar a fazer o diagnóstico através de uma emergência, né, de um abdômen agudo perfurativo, certo? Fístulas, o tumor pode fiscalizar ali do reto para o útero, né? Ele pode fiscalizar para órgãos vizinhos, né? Às vezes não é nem progressão do tumor, é fístula. O tumor pode fiscalizar para o canal anal, ele está ali perto da região do reto, e filtro no canal anal pode fiscalizar para o canal anal. Então às vezes você vai ver lá um paciente que está com um quadro de infecção e recorrente, toma antibiótico, e às vezes o cara nem examinou o reto do paciente, tem lá um tumor já invadindo a região anal com fístulas e tal, o tumor já estava lá embaixo causando esse quadro infeccioso de infecção. Tá? Febre sem sinais localizatórios, então às vezes o cara só tem febre, aí você vai ver, tem um tumor lá que está gerando essa febre. Adenocarcinoma de sítio primário oculto, pode ser, às vezes a gente só encontra a meta hepática, faz biópsia, faz imunistoquímica, está lá, câncer de intestino. CK7 positivo, CK20 positivo, CDX2 positivo na imunistoquímica, puta, digestivo baixo. Você não encontra, faz a coluna, você não encontra a lesão. Chama primário oculto de intestino. A gente não encontrou o primário, mas ele deu meta no intestino. Tá? Então a gente vai ter uma clínica bem dividida de acordo com a topografia da lesão, certo? Então, vocês lembram que síndrome de Lynch, os pacientes tinham mais tumor à direita, colo direito, geralmente jovens, com tumor à direita, com instabilidade de microsatélites, né? Além disso, esses pacientes têm mais mutação BRAF, que é aquelas alterações que estão dentro do citoplasma, que levam à liberação constitutiva, mutação CARAS, também vou mostrar a vídeo para vocês. Então, os tumores de cólon direito eles são muito distintos dos tumores de cólon esquerdo, tanto na parte molecular, biológica, quanto na parte dos sintomas, tá? Então, os tumores à esquerda, eles em geral causam obstrução, porque o cólon ele é fino, certo? Estreito, e as fezes estão como? Já quando passa no cólon esquerdo, duras. E aí o que vai acontecer com as fezes mais duras passando no lugar estreito? Obstrução. E aí eu vou ter o quê? Quando eu tenho tumores à esquerda, eu vou ter pacientes com mudança de hábito intestinal, dores abdominais, diarreia paradoxal. Você já ouviu falar em diarreia paradoxal? É quando o cara tem diarreia e constipação ao mesmo tempo. O cocô fica preso e aí a diarreia ocorre em volta. Entendeu? Então ele está constipado tendo diarreia. Chama de diarreia paradoxal. Ele está obstruído. Ele está, né, o tumor gerando constipação, mas ao mesmo tempo está tendo um quadro de diarreia paradoxal. Isso é na direita? Esquerda. Esquerda, obstrução. Lembra? Esquerda,
intestino é mais fino e as fezes endurecidas, tendência à obstrução, perfuração, dor abdominal, mudança de hábito intestinal. Os tumores do cólon direito, o cólon direito ele é largo e as fezes são líquidas, então é difícil obstruir. Então o que acontece? Esses tumores começam a ter um tamanho que eles começam a perder sangue. Então os tumores de cólon direito, em geral, o sintoma clínico é uma anemia ferropriva, o cara vai perdendo sangue e não obstrui, então ele não vai sentindo, ele vai emagrecendo, vai perdendo sangue, vai tentando, será que está comendo pouco, não sei o quê, né? E aí depois se descobre, é difícil contar uma massa palpável, a coisa está grande, entendeu? Então quando é que vai ser a clínica? Como é que vai ser a clínica de câncer de cólon direito? Em geral, anemia, sangramento crônico, né? E do cólon esquerdo, obstrução, perfuração, certo? E do reto? O reto é um órgão fixo. Então o que acontece? As fezes vão passar, elas passam espremidas. E aí vai ficar uma fina, as fezes vão ficar afiletadas assim. Eu chamo fezes em fita. O cara fica com um cocô parecendo uma caneta. Por quê? A região está obstruída, certo? Tenesmo, o que é tenesmo? Como tem o reto ele tem uma inervação que quando ele está completo, repleto de fezes, dá um sinal para esvaziar. Quando tem um tumor no reto, esse sinal fica o tempo todo, a pessoa fica achando que tem que ir no banheiro toda hora. A gente chama isso de tenesmo, tá? É uma sensação de bola no reto. E isso fica dando a sensação para o paciente que ele precisa evacuar toda hora, certo? Hematoquesia. Quando eu tenho ali no reto uma lesão, o sangue, as fezes vão passar prontas, certo? E o sangue vai ficar sobre as fezes. Hematoquesia é quando o sangue está sobre as fezes. É diferente de quando o sangue é do cólon direito, que o sangue é líquido, as fezes vão ser formadas com o câncer, né? E a gente chama isso de melena. Aqui é o sangue vivo, né? Esse é o sangue vivo sobre as fezes. Então por quê? Está passando ali sangue em cima das fezes. Agora, se vem do cólon direito, ele já vem misturado. Entendeu? E aí ele vai vir misturado, o cocô vai ser... Porque qual a função do cólon esquerdo? Reabsorver água. Então vai passar o sangue e ele vai ficar feito com sangue, em vez de estar por cima dele. Certo? Então, hematoquesia, tenesmo e fezes em fita são sintomas clínicos de tumor de reto. Isso na história clínica que vocês fazem, vocês já conseguem saber, porque esse cara tem tumor de reto. Aí você já faz o toque retal, você, puta, tem tumor de reto aqui. Tá? Interessante você saber essa parte clínica, porque além da alteração topográfica te levar a questões biológicas, por exemplo, putz, será que o cólon direito é jovem? Puta, devo estar diante de um Lynch, né? Pô, o cara de cólon esquerdo, idoso, né? Tu já imagina, é um cara que vai ter raça selvagem, vai ter birrafo mutado, vai ser instabilidade cromossômica, em geral são os tumores de melhor prognóstico. Esses pacientes podem receber terapia anti-EGFR, que os tumores do cólon direito não podem, vocês já vão aprender isso já. Tá? Mas essa parte de tumores de cólon esquerdo, direito e reto, chove em prova de residência perguntando sobre essa clínica diferente. E é muito fácil imaginar, quando você imagina aquela tendência. Cólon largo, no lado cólon direito, então com as fezes líquidas não vai ter obstrução. Cólon estreito à esquerda, com as fezes endurecidas, obstrução. No reto, uma região fixa com uma lesão ali vai atrapalhar a passagem, vai ter tenesmo, sangramento sobre as fezes e as fezes enfim. Beleza? Estadiamento do câncer coloretal. T1. Olha só que interessante. O câncer coloretal ele vai ter então a mucosa, submucosa, muscular e adventícia, certo? Quando ele invade até a submucosa, ele é um T1. Ele ultrapassou a mucosa e a submucosa. Quando ele ultrapassa a mucosa, submucosa e chega na muscular própria, ele é um T2, desculpa. T2. Quando ele ultrapassa muscular, submucosa, mucosa, submucosa, muscular e chega na adventícia, ele é um T3.
Se ele já passa todo o órgão e já chega no peritônio visceral, T4A, se ele invade um órgão adjacente, ele é um T4B. Então, quando ele chega no limite do órgão, ele é um T3. Se ele invade já peritônio ou ele já invade um outro órgão, T4. Tá? Então fica fácil, é mucosa muscular adventícia. Chegou na mucosa T1, chegou na muscular T2, passou todos, chegou na adventícia T3, invadiu órgãos adjacentes T4. Beleza? Até 3 linfonodos, N1. Mais de 3 linfonodos, N2. Só para você saber isso, gente. Tá? Esses outros detalhes mudaram recentemente, como esses depósitos na subserosa são identificados como N1C. Agora, tipo, coisas técnicas que mudam nada o que a gente vai tratar. E não são cobrados hoje, atualmente em prova de desempenho. Só se tem presença de linfonodos, você tem que saber o que fazer. Basicamente isso. Tá? M0, quando não tem metástase à distância, M1 com metástase à distância. Tá? Então, T1, T2, T3, T4, N1, N2 e N1 quando é metastático. Então, por que eu divido em estadios? Porque cada estadio tem um prognóstico, senão seria dividido. Então, quando eu divido T1 e T2, né, são tumores que eu posso tirar de forma endoscópica. É só arrancar até a submucosa, eu tiro esses tumores, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, no tumor T1, uma ressecção endoscópica. Tá? Eu chamo eles de estágio 1. No estágio T2, que ele já chega na muscular, em geral esses casos são operados, tá? Não são feitas ressecções endoscópicas. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão superficial, eu vou fazer um ultrassom endoscópico, vou ver se ele alcançou uma camada muscular. Se ele não alcançou, é possível tirar endoscopicamente. Se ele já alcançou a camada muscular, aí é melhor eu fazer a colectomia, ali, a retirada daquele segmento de colo. Tá? Então, T1 em geral poderia até fazer uma ressecção endoscópica. O T2, aí já vou para a cirurgia. O T3, que é aquele que invade toda a estrutura do órgão, toda a parede, né? E o T4, que invade órgãos adjacentes, eles são considerados estágio 2. Quando eu tenho qualquer N positivo, independente do T, ele é estágio 3. E quando eu tenho metástase à distância, ele é estágio 4. Então ficou muito fácil. 1, T1 e T2. 2, T3 e T4. 3, N positivo. 4, M positivo. Muito simples. O que muda? Estágio 2. Como é que a gente trata câncer coloretal? Então, a gente precisa dividir primeiro se os tumores são de reto alto e cólon versus reto médio e baixo. Reto e médio e baixo é uma entidade diferente dos tumores de reto alto e cólon. Por quê? O que vocês acham? Oi? Pode falar assim? Não. Por conta disso aqui, essa região aqui do reto, você está vendo que o reto é uma região fixa, mas o reto alto ele já começa a contorcer junto com o sigmoide, ele já começa a ficar solto. Então, o que é interessante? Essa parte do reto alto ela é intraperitoneal e a parte do reto médio e baixo é extraperitoneal. Então, quando eu abro a barriga, eu caio em cima do reto alto. Então, eu consigo fazer uma cirurgia abdominal e fazer uma retossigmoidectomia e tirar o tumor de reto alto. Uma cirurgia que eu caio em cima do peritônio. Agora, para eu acessar reto médio e baixo, eu teria que fazer um abdômen perineal para poder alcançar uma região extraperitoneal. Certo? Então, os tumores de reto médio e baixo são tratados de forma diferente dos tumores de reto alto e cólon. Porque o reto alto é meio que um cólon já. E ele está solto. Né? Como é que eu vou irradiar um reto alto se uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali? Aí eu vou irradiar, vou queimar o paciente inteiro. Então, os tumores de reto médio e baixo, esses são fixos, é como algo fácil em radioterapia. Quem age melhor num determinado local? Rádio ou químio? Num determinado local é rádio, e com químio junto, mais ainda. Então, nesses pacientes que eu tenho um tumor de reto médio e baixo, qual que é o tamanho do reto baixo? Na minha análise, 5 centímetros.
mais 5 centímetros eu estou no reto médio, certo? Mais 5 centímetros eu estou no reto alto. Então esses 10 centímetros aqui é o reto médio baixo, certo? Se eu tiver uma lesão aqui, em cima entre o reto médio e o reto baixo, eu vou ter que dar uma margem de 5 centímetros. O que vai acontecer com a coluna retal? Agora, esse cara vai conseguir fazer uma anastomose primária? Não. Então, para que eu faço radioquimioterapia? Para destruir esses tumores e permitir uma anastomose primária. Então, isso ajudou ainda mais o reto, porque além de ser fixo, ele consegue receber radioquímica. Conseguir receber radioquímica, ele tem muito mais chance de ter uma resposta patológica completa e permitir uma anastomose primária. Beleza? Professor, fiquei confuso. Faço química e rádio depois de cirurgia. Você vai fazer químio e rádio depois de cirurgia, porque você vai deixar o paciente com a menor quantidade de doença possível. Qual é o nome que a gente dá para isso em oncologia? Químio e radioterapia neoadjuvante. Eu sempre achava que era legal. Porque depois você já não tem mais a doença. E aí eu vou conseguir fazer uma preservação de esfíncter? Não vou. Então, para que eu uso radioquímio? Para fazer preservação de esfíncter. Tá? E também para reduzir o risco de recidiva local. Né? Então, até no passado, tinha um estudo chamado Rápido Trial, que a gente fazia rádio em short course, 5 dias, 9 meses de quimioterapia neoadjuvante e cirurgia. A gente reduziu muito as metástases distâncias, porque a gente colocou a quimioterapia na neoadjuvância, já foi tratando precocemente o risco de micrometástases, mas essa terapia, radioterapia short course, curta duração, acabou aumentando a recorrência local. E esses pacientes acabaram tendo mais recorrências locais. E aí agora a gente faz a radioterapia convencional, que vai durar mais ou menos 6, 8 semanas, em vez de 5 dias. Depois faz FOLFOX, faz a quimioterapia neoadjuvante, só depois opera. A ideia é chegar na cirurgia com a menor quantidade de doença possível, se possível, nenhuma. E hoje já tem até protocolos de não operar o reto. Então, se você alcançou uma resposta patológica completa, você pode fazer uma coisa chamada watch and wait, que é olhar aquilo com colonoscopia e não operar. Tá? Isso a gente alcança em mais ou menos 30% dos pacientes. Só no médio e baixo, por causa da questão do peritônio. Os que são extraperitoneais, que é reto alto, já é tratado como colo. Reto médio e baixo é tratado como tumor de reto médio e baixo. Moidectomia de reto alto, moidectomia seguida de quimioadjuvante. Tá? Mas agora a gente vai entrar lá. Além disso, O reto médio e baixo é radioquímico. calma, a gente vai chegar lá, né? Só estou dando a lógica. Então, o que eu quero que vocês aprendam da lógica? Não é saber isso. Por que o reto alto é diferente do reto médio baixo? Primeiro, um está acima do peritônio. Você abre a barriga e você cai em cima do reto alto. Pronto, você vai operar de cara muito mais fácil. Ele é fixo para poder irradiar? Não. Então não tem como fazer radioterapia no reto alto. Ele vai atacar lá em algum lugar. Entendeu? Então, para vocês entenderem a lógica não decorarem. Sabe? Ah, reto alto. Eu não vou fazer radioterapia. Eu estou com o bagulho net, está em cima do peritônio. Vou queimar todas as alças intestinais ao lado dele. O intestino delgado está atrás lá junto. Vai tudo queimar junto. Entendeu? Agora, o reto lá embaixo, o intestino delgado chega lá embaixo? Não, está acima do peritônio. E aí, eu consigo radiar aqui sem queimar o intestino? Consigo. Agora, se eu queimar o reto alto, eu queimo o intestino para caceta? É isso. Entendeu como as coisas não precisam decorar? Você entende anatomicamente como a coisa funciona? As coisas lá. Por que reto, médio baixo dá mais meta pulmonar e reto alto dá mais meta hepática? Como é que é a inervação do reto alto? Olha, a irrigação. Aqui é a artéria, mas vamos pensar que é a veia voltando. Veia, a irrigação vai ser o que reto alto? A mesentérica. A mesentérica vai para cá, certo? Vai para a porta. A mesentérica vai para a porta, que vai para o fígado. Agora, o reto médio e baixo vai para as ilíacas, que vai para a capa, que vai para o pulmão. Então, reto alto vai drenar para a mesentérica, que drena para a porta, que vai para o fígado. Por isso que dá mais meta hepática. Enquanto o reto médio e baixo drena para a ilíaca vai para a cava vai para o pulmão. Não que ele não vá para o fígado, mas
mas você tem um preferencial meta pulmonar no reto médio baixo, mas embora você tenha pulmonar e hepática nos dois, obviamente, mas o reto alto já dá mais meta hepática, porque a drenagem já vai para a porta direto. Deu entender isso? Então não é só para decorar o que é reto médio alto, entender anatomicamente como isso funciona. Por que o cara não vai conseguir fazer uma cirurgia tão tranquila no reto médio e por que ele vai fazer uma cirurgia mais tranquila no reto alto? Porque ele quer ser no peritônio. Vai lá, opera. E as coisas que eles operam no reto, nos tumores de colo e reto alto, como é que eles fazem? Eles fazem a colectomia da região envolvida, mais a linfadenectomia que vem em bloco. A hora que eles tiram o mesentério, os linfonodos já estão dentro. Então eles só fazem a colectomia e a linfadenectomia já vem junto, em monobloco. Certo? Então, quando eu tenho um tumor do colo direito, como que eu vou ter que fazer? Então, está vendo aqui? Essa aqui é a artéria mesentérica superior. Certo? A artéria mesentérica superior vai dar o quê? A cólica direita e a cólica média. Certo? E a mesentérica inferior vai dar a cólica esquerda e as retos sigmoidianas. Certo? Para eu poder tirar o colo direito, vocês entendem que eu vou ter que clampear a cólica direita? Clampeando a cólica direita, vai vir sangue para isso tudo aqui. Então, não dá para eu tirar só isso aqui, porque o resto vai esquemar. Então, eu tenho que tirar da base da cólica média toda a região da cólica direita aqui. Isso é uma colectomia direita. E aí, como é que faz a anastomose aí? Ilho transverso. Uma colectomia direita para anastomose. Ilho transverso. Né? Eles ficam fazendo esses pegadinhos logo, não precisa só se imaginar o colo. Cara, colectomia direita, só que está aqui no ângulo. Se eu fizer margem aqui, a cólica média não vai para o pau? Olha lá. Se eu fizer margem aqui, a cólica média não vai para o pau? Então eu tenho que tirar a cólica direita e a cólica média. Então eu vou clampear lá na cólica esquerda. E aí isso aqui chama-se colectomia direita estendida. Porque o tumor está no ângulo hepático. Então com a margem ele comeria a cólica média. Então eu clampeio lá na cólica esquerda. E aí arranco tudo isso aqui para fora. Então, qual é o nome dessa cirurgia? Colectomia direita estendida, com anastomose e ilho transverso. Precisa decorar o nome? Não, é só você imaginar. O desenho tirou aqui, tudo dali, né? Se eu tirar do outro lado, isso aí é o quê? Uma colectomia esquerda. Porque eu estou pegando ali a cólica esquerda, clampeando, e aí eu vou lá na base da cólica média. Coloco na cólica média, coloco na reta sigmoidiana e tiro a cólica esquerda. E aí eu vou fazer uma anastomose transverso sigmoidiana. Não é fácil? Não, mas não é. Se você pensar na cólica direita, cólica média e cólica esquerda, você clampeia, você já entende que você tem que parar na anterior e ir até onde está a outra. Aí você arranca esse pedaço. Né? Ó, parou nas sigmoidianas, parou na cólica média, arrancou a cólica esquerda. Fez o quê? Uma colectomia esquerda, com anastomose transversa sigmoidiana. Você faz uma ligação. Dois colos, é melhor que você faz, por exemplo, a anastomose entre o ilho e o colo, porque daí você tem uma Mas como é que você vai fazer com o ilho? Porque eu já... Não, eu digo nessa não, mas na anterior a gente liga o ilho. O ilho porque é o ilho que sobrou. Sim. Como é que eu tenho que ligar o ilho? Porque eu não tenho mais nada. Mas ele caso, o prognóstico é igual, tá? Não. Ixi. O ruim é quando tem que fazer uma bolsa ideal, que é aquele moleque que fez a ressecção. Isso não funciona porque não tem esfíncter, as vezes sai mesmo, entendeu? Por isso que mesmo a gente deixa um pouquinho de reta nesses pacientes com PAF, para que eles tenham, como a bolsa ideal, alguma continência. Tá? Mas com o ilho ali, a gente já colocando o ilho no transverso, é o que a gente faz toda hora. Né? E dá certo, e não fica com diarreia.
Tá? Então, colectomia esquerda. E essa aí, qual é o parâmetro dessa cirurgia? Retossigmoidectomia com anastomose coloretal. Olha lá, tirou a sigmoidiana, né? E teve que também chegar ali, ó, e parar também a cólica esquerda, né? Que está do lado ali. Fizeram ali metade do colo e o reto superior, reto alto, né? Que é o reto alto que é peritoneal. Por isso que se tiver reto médio, dá para fazer uma cirurgia front assim? Reto médio? Não, você não vai cair em cima. Então você só vai poder operar o front, o reto alto. Porque ele é peritoneal. Oi? Pode fazer com robô, com vídeo ou aberto. Tá? Lá a gente pode, todas as cirurgias tem por robô, vídeo ou aberto. Em geral, aqui no humano a gente faz mais por vídeo. Tá? Essa é a Retossigmoidectomia com anastomose coloretal. Tá? Professor, qual é o nome da cirurgia? Qual? De T2, o senhor T1 é resecção. T2 é cirurgia. Estágio 2. Não, T2. Que é estágio 1. Não, eu vou explicar os tratamentos agora. Tá? Então, beleza. Fiz a cirurgia de um tumor de cólon direito. O cara fez lá uma colectomia direita com anastomose iliotransversa. Tirou os linfonodos, aí vai para o patologista. O patologista vai me trazer informação para saber se eu vou acrescentar um tratamento adjuvante. Por que eu faço tratamentos adjuvantes? Tratamento precoce de micrometástase. Então, eu tenho que ter fatores de risco para que isso aconteça. Então, vocês concordam comigo que o estadiamento DNM é um fator importante? Se o cara tiver 14 linfonodos comprometidos, esse risco não é muito alto, então o DNM é um fator decisivo para avaliar a adjuvância. Grau de diferenciação. Você acha que tumores grau 3 mais indiferenciados se beneficiariam mais de quimio do que um grau 1? Então talvez isso seja um fator. Tá? Obstrução e perfuração. Você acha que obstruído e perfurado um tumor tem risco de implantação celômica? Então, por mais que ele seja um tumor T3, né, tal, mas ele perfurou e ele provavelmente caiu células tumorais no peritônio. Então, se você não fizer quimioterapia, esse tumor pode recair e reaparecer no peritônio. Então, tumor perfurado, tumor obstruído, cirurgia oncológica, ou seja, o cara fez uma cirurgia e ressecou 5 linfonodos. Será que não tem linfonodo para trás aí que deve ter ficado com doença? Então não foi uma cirurgia que a gente chama de oncológica. Por isso que precisa tratar tumor como cirurgia oncológica. Tem muita gente que vai, por exemplo, a gente vai lá sem querer, passa com um médico do interior, o cara vai lá e vê uma perfuração e trata, faz a colectomia. Aí você vai lá com 3 linfonodos. É uma dor, porque isso é uma dor prognóstico. Sabe? Então eu já tenho que tratar esses pacientes, por mais que esses 3 linfonodos venham negativos, eu tenho que tratar ele como se fosse um linfonodo positivo. Porque eu não tenho como dizer se tinha um linfonodo positivo lá. Então, quando o paciente fez uma cirurgia não oncológica, eu vou tratá-lo com risco para metástases, independente da biologia do tumor. Entendeu? Invasão de linfático perineural. O tumor já está invadindo vasos, né? Pô, é um risco maior. Budding tumoral. Um grupamento de células tumorais que vai na frente do comboio dos tumores. Se tiver muito budding na frente, muitas células tumorais isoladas à frente do tumor principal, isso é um fator de risco. Mas a gente não usa isso na prática. Em alguns lugares acrescentam um budding tumoral como uma característica para fazer adjuvância. Na maior parte das análises a gente não usa. Margem positiva. Então, margem positiva é uma bosta, né? Porque não dá para abrir lá e operar de novo. Né? Então, em geral, os pacientes são tratados com quimioterapia. Biomarcador. Então, é o patologista que vai me dizer se tem mutação passível de um tratamento específico. Né? Então, quais são as mutações frequentes que a gente encontra? Né? Nesses. Olha aí o cara tem tumor de reto. Então, você
seguir bonitinho aqui, vai? Então eu tenho tratamento definitivo, neoadjuvância, adjuvância e paliativo, vocês sabem disso. Então o paciente paliativo aí colo e ritual. Dependendo do estadiamento, a gente vai fazer só quimioterapia com uma droga. Dependendo do estadiamento, a gente vai fazer quimioterapia com 2 drogas, que é a fluoropiridina com oxaliplatina. E se for doença metastática, aí a gente faz quimioterapia sempre com 2 ou 3 drogas. Vamos ver. Então, quando o estadiamento é 1, ou seja, quando o tumor é T1 e T2 ele 0, eu nunca vou fazer quimioadjuvante. Certo? Quando o estadio é 2, que é aquele T3, T4, depende. Quem vai fazer quimioterapia adjuvante no tumor T3, T4? Invasão linfática, invasão perineural, tumor obstruído, tumor perfurado, T4 e menos de 12 linfonodos ressecados. Então, qualquer uma dessas características, eu vou ser obrigado a fazer quimioterapia adjuvante. Invasão linfática, invasão perineural, tumor obstruído, tumor perfurado, T4 e menos de 12 linfonodos ressecados. Então, só do cara ser, por exemplo, T4 N0, ele já vai receber quimioadjuvante, porque ele é T4, ele é um estádio 2 de alto risco. Entendeu? Ele é um estádio 2, T3 N0, mas tem invasão linfática. Estádio 2 de alto risco. Qualquer uma dessas características vai receber fluoropirimidina isolada. Tá? Você falou Menos de 12 linfonodos ressecados. Uma questão importante: pacientes com instabilidade de microsatélites são mais sensíveis à imunoterapia e mais resistentes à quimio, lembra? Então, em geral, são pacientes que não se beneficiam de quimioadjuvante no estágio 2. Então, quando o paciente tem estágio 2 de alto risco, porém ele é síndrome de Lynch, ele é instabilidade de microsatélites, ele não se beneficia de quimioadjuvante. Não faz nem rádio é para reto. Tá? Então, se é estágio 2, tá, a gente vai falar o quê? É paciente com instabilidade ou não? Não é instabilidade? Tem risco? Tem risco químico? Não tem risco? Não faz químico. Tem estágio 2, tem instabilidade de microsatélites. Mesmo com risco, não vai receber QT, porque ele não funciona. É um tumor quimio-resistente. Então eu só vou acrescentar toxicidade sem benefício. Certo? Estágio 3, sempre, para instabilidade, para quem não tem estabilidade, todos que forem N positivo vão receber quimioterapia adjuvante com 2 drogas, Folfox, Cincloracil e oxaliplatina, esquema Folfox ou Xelox. Tá? O Xelox é quando usa fluoropirimidina oral, daí chama Xelox, que é o Xeloga. Então Xelox ou Folfox para estágio 3 sempre. Estágio 3, sempre terapia combinada adjuvante, por 6 meses. Estágio 2, quimioterapia isolada fluoropiridina por 6 meses. Sabe um estudo chamado IDEA Trial, que pegou os pacientes do estágio 3 e viu que até T3N1, que seriam os pacientes estágio 3 de baixo risco, esses pacientes poderiam fazer Folfox por 3 meses. E aqueles acima de T3N1, como T4 ou N2, T3N2 ou T4, esses devem fazer 6 meses mesmo. Então a gente conseguiu reduzir a quimioterapia do estágio 3 nos casos até T3N1. E esses pacientes poderiam receber Folfox por 3 meses ao invés de 6 meses. Às vezes aparece o próprio de evidência em você. Já vi. O IDEA Trial. E quando é estágio 4, aí é quimioterapia paliativa com terapia autodirecionada. Tá? Então vamos lá. Então, estágio 0 e 1, eu faço resecção cirúrgica, ninguém faz adjuvância. É o estágio 1. Estágio 2, tem MSI? Não, MSS, estabilidade de microsatélites. Tem fator de risco? Capecitabina ou 5FU.
né? Xeloda ou fluoracil, isolado. Fatores de risco. Não tem observação. Estágio 2, não tem fator de risco, observação. Estágio 2, tem instabilidade de microsatélites. Tem fator de risco, observação. Certo? Esse considerar Sherlock e Folfox é quando o tumor é T4, mas é extremamente questionável. Tá? Hoje a gente já tem opções de tratamento para esses pacientes, que é um dorstalimab, que é muito melhor do que você fazer quimioterapia. Tá? Mas assim, ainda é um cenário que, em geral, MSI high, estágio 2, a gente em geral não faz quimioterapia. A gente só vai fazer quimioterapia estágio 2 para pacientes com estabilidade microsatélica, né? E aí a gente só vai fazer uma droga, certo? Quando o tumor é estágio 3, até T3N1 eu posso fazer 3 meses de Sherlock ou Folfox. Se o tumor é T4 ou N2, aí eu tenho que fazer 6 meses de 2 drogas. Mas o que vocês vão entender? N positivo é igual ao estágio 3, estágio 3 é igual a 2 drogas, conforme. Vai sempre fazer a adjuvância. Beleza? Agora, até os anos 2000 a gente só tinha 5-FU para tratar câncer coloretal. E aí começou uma onda de terapia automolecular que vocês descobriram. Então, o tumor para crescer gerava seus vasos. Isso vinha através do estímulo de fator indutor de hipóxia, que liberava VEGF, que gruda no receptor do fator de crescimento elevado intervascular, que é o VEGFR, que vai gerar um vaso para aquela região. Lembra que a hipóxia gera vaso? Né? O tumor tem, às vezes, uma hiperproliferação de vasos porque ele superexpressa VEGF. E aí a gente começou a acrescentar com a quimioterapia tratamentos contra esses receptores angiogênicos. E aí o tumor crescia e não conseguia criar vaso, aí nem usava. Então a gente começou, além de fazer a quimioterapia citotóxica, que agride o DNA, também a tirar a comunicação do tumor com o microambiente celular. A ajuda que ele faz no sistema, ele vai lá e sacrifica a tua célula sadia para produzir VEGF para ele. Mas a gente bloqueia o VEGF e não consegue receber. Né? Então a gente começou a partir de uma fase que a gente chamava de terapia alvo molecular. Então a gente já direcionava para receptores específicos. Então a gente descobriu, por exemplo, que cânceres coloretais e à esquerda, em geral, eles têm uma dependência da via do EGFR, fator de crescimento epidermal. Então se a gente usar o anti-EGFR, a gente bloqueia o crescimento desses tumores. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês. Olha como é que virou o armamento nosso hoje para câncer coloretal. A gente saiu do estilingue nos anos 2000 para um arsenal ali melhor, né? Então, por exemplo, quando eu fazia só 5-FU, a sobrevida global mediana dos pacientes com câncer coloretal era de 12,6 meses em estágio metastático. Quando eu fiz Folfox paliativo, quando eu coloquei 2 drogas na quimioterapia, isso passou para 19,5 meses. Então, o acréscimo de uma droga aí, já aumentou esse tanto de sobrevida dos pacientes. E aí, o que eles colocaram? Além do tratamento da quimioterapia, eles acrescentaram um anti-EGFR. E aí isso foi para 28,7 meses. Então eu peguei a terapia-alvo, acrescentei a terapia-alvo contra um alvo hiperexpresso, que é o EGFR, e aí os pacientes vivem cada vez mais. E aí chegaram os esquemas de fazer 3 drogas, 5-FU, oxaliplatina e irinotecan juntos, tóxico, precisa o paciente ser jovem para fazer, mas alcançando até 31 meses de sobrevida global mediana, tá? Então, e aí a gente acrescentando o que aqui? Anti-angiogênico, bevacizumab. 3 drogas mais bevacizumab, sobrevida lá em cima, né? E aí eles começaram a perceber umas coisas. Não era uniforme esse benefício. Quando o paciente tinha a mutação no RAS, quando ele tinha a mutação no RAS, o benefício era menor. Quando ele não tinha mutação no RAS, sabe aquele Folfoxine com bevacizumab? Olha o que ele acabava gerando, 41 meses de sobrevida. Quando, por exemplo, o paciente tinha BRAF mutado, aqueles 28,7 meses de benefício caía para 14. Porque como é que eu vou bloquear o EGFR por cima se ele está ligado lá por baixo? Como é que funciona isso? Então, drogas que eu preciso conhecer em câncer coloretal. Bevacizumab, inibidor do VEGF.
cetuximab, inibidor do EGFR. Pembrolizumab, inibidor de PD-1, que é aquela imunoterapia. Então, aqui está o receptor EGFR. Hiperexpresso em cânceres coloretais, com intensa atividade. Se eu tiver uma mutação, vocês concordam comigo, no RAS e no RAF, uma mutação que faz isso aqui ficar ligado o tempo todo, se eu bloquear aqui em cima, muda alguma coisa? Então, quando eu tenho tumores, KRAS mutado, K é o de mutação, RAS é a via. Essa via chama RAS, RAF, MEC, F. Qualquer um daqui pode estar mutado. Se eu tiver uma mutação no RAS, um KRAS ou NRAS, eu não consigo bloquear o receptor por cima, porque ele está ligado lá embaixo. Então, tumores do cólon direito, em geral, são tumores mais propensos a ter RAS mutado e de RAF mutado. Então, cânceres do cólon direito, anti-EGFR não funciona. Mas cânceres do cólon esquerdo, em geral, são RAS e RAF selvagens, e por isso anti-EGFRs funcionam. Oi? Selvagem é quando não está mutado. Está como veio da natureza. Isso para microsatélite? Oi? Esse imunoterapia só para microsatélite? Só para microsatélites. Vamos lá. Então, vamos lá. KRAS mutado, NRAS mutado, HRAS mutado, BRAF, tá vendo? São mutações que ocorrem nessas partes internas. Quando elas existem, os anti-EGFRs não são utilizados. Mas, a via do VEGF é a via aqui do PIK3CA-HT-mTOR. Então, nessa via dos antiangiogênicos, quando eu bloqueio, quando eu tenho mutação do KRAS e do RAF, a via angiogênica está ativa para bloquear. Então, quando eu tenho um tumor coloretal com mutação KRAS ou BRAF, eu não posso usar anti-EGFR, mas eu posso usar anti-VEGF, que é o anti-angiogênico, certo? Então, vamos lá. É uma loucura, né, o negócio assim, mas quando eu tenho o VEGF acionado, eu tenho uma vida interna muito grande de angiogênese. Então, ó, por mais que isso aqui esteja bloqueado, eu consigo agir sobre os demais, tá? Mesmo que isso aqui ligado, eu consigo bloquear a via angiogênica com o anti-VEGF, bloqueando lá em cima e evitando a angiogênese, tá? Isso no direito. No direito. Então, proto-oncogênios, identificados pelos patologistas em exames moleculares. Acontece em 50% dos cânceres coloretais. Então, 50% dos cânceres coloretais vão ter mutação KRAS e NRAS. Em geral, essas mutações vão estar à direita, mas não é exclusivo, pode acontecer do outro lado, tá? Em geral, então, eu estou falando de cólon direito, lesões de baixo grau. Então, olha que interessante. Quando eu fazia estudos em que eu fazia químio com cetuximab, que é o inibidor de EGFR, e não separava os pacientes que tinham ou não mutação KRAS, o benefício da curva ficava assim, ó, igual. Quando eu separava e deixava só os RAS selvagens, olha o que acontecia com a curva. Então, o remédio beneficiava só os RAS selvagens, porque é um anti-EGFR, a via dele está bloqueada embaixo, então só nos selvagens se beneficiava. Por isso que a curva puxou, porque quando eu separei, só usei os selvagens, aí o benefício vem. Quando eu junto selvagem com não selvagem, aí não tem benefício e a curva acabou ficando junto. Professor, então o EGFR, ele só funciona no colo esquerdo, não tem o RAS selvagens. E a mutação BRAF, que é uma mutação que está abaixo do RAS, né? Ela pode ocorrer em menor quantidade, 5 a 10% dos cânceres coloretais, e estão mais relacionados a câncer do colo direito também. Então, câncer do colo direito, instabilidade de microsatélites, RAS mutado e RAF mutado. Câncer do colo direito, funciona anti-angiogênico, não funciona anti-EGFR. Melhor prognóstico, esquerdo. Tumores de via polipoide, esquerdo. Tumores de via de instabilidade de microsatélites, direito. Tumores de pior prognóstico, direito. Tumores com sintomas clínicos de sangramento e anemia, direito. Tumores obstrutivos perfurados, esquerdo.
Entendeu? Não é difícil, entendeu? Coisas legais, não são legais? Não é legal? Não é legal? Quando você estudar todas as matérias assim, vocês vão saber todas as matérias. Olha que interessante, já conseguimos um remédio para quem tem pirraça mutado. Olha que interessante. Quem faz quimioterapia versus quem faz um anti-BRAF com anti-MEC. Lembra? RAS, RAF, MEC, ERK. Se eu bloquear o MEC e o ERK, eu tenho essa sobrevida em relação aos pacientes que fazem quimioterapia convencional. E uma taxa de resposta extremamente superior. Então, a gente já está direcionando o nosso tratamento para alvos específicos intracelulares e aumentando a sobrevida dos pacientes. Tá? Então, olha só, câncer do colo esquerdo e direito virou uma dicotomia. Câncer do colo direito, você vai pensar em instabilidade microsatélite, RAS mutado, BRAF mutado. Colo esquerdo, não que não possa ter uma coisa ou outra, mas em geral é assim. Colo esquerdo não, colo esquerdo é RAS selvagem, BRAF selvagem, instabilidade cromossômica e poli. Né? Colo direito, mais instabilidade microsatélites, mais RAS mutado, mais BRAF mutado. Então, pior prognóstico. Então, olha que interessante, se eu pegar tudo que só pegou pacientes com câncer de colo direito e esquerdo, olha como a diferença. Os pacientes do colo direito têm 21 meses de sobrevida e os do colo esquerdo 35. Só por ser colo direito e esquerdo. Ou seja, colo esquerdo e direito é um fator prognóstico? Sim. Se o cara tem tumor do colo esquerdo, o prognóstico dele é melhor do que o cara com tumor do colo direito. Por quê? Pela biologia, pela localização, os sintomas são mais demorados, demora mais para descobrir, o tumor está maior, certo? O tumor tem uma biologia distinta, uma biologia mais agressiva, funciona menos o tratamento como anti-EGFR. Por exemplo, um paciente com câncer do colo esquerdo pode receber anti-VEGF, anti-angiogênico? Pode. Ele pode receber tanto cetuximab quanto bevacizumab. Mas o do colo direito pode? Não, só beva. Entendeu? E isso faz o que o prognóstico dele? Piora. Beleza? Professor, mas esses prognósticos ali, meses, na metástase ou sem metástase? Metastático. Eu falo, agora, nessa fase que nós estamos só no metastático. Tá? Não entrou terapia molecular nas adjuvâncias. Elas entraram só no estágio 4. Quando eu pulei do 3, eu fui para o 4, agora a gente vai começar a falar do metastático. E aí o metastático a gente vai fazer o quê? 2 drogas, Folfox ou Folfiri, ou seja, fluoroperidina ou psaiclatina ou coirinotecan, e a gente vai acrescentar cetuximab para colo esquerdo e bevacizumab para colo direito. Progrediu, você só troca. Se ele fez Folfox na primeira linha, ele faz Folfox na segunda. Se ele fez Folfiri na primeira linha, ele faz Folfox na segunda. E aí, se ele usou Beva na primeira e ele é colo esquerdo, ele pode receber Cetux na segunda. Se ele recebeu Cetux na primeira e ele é colo esquerdo, ele pode receber Beva na segunda. Agora, se ele é colo direito, recebeu Folfox com Beva, segunda linha, Folfiri com Beva. Eu não consigo usar outra coisa. Eu mantenho Beva e troco aqui. Certo? É isso, cara. Não é muito além disso. Tá? Claro que tem 1 bilhão de coisas a mais nessa prática de tratamento, né? Aí você tem TAS 102, que a gente usa em terceira linha. Né? Você tem os pacientes com estabilidade microsatélite, que a gente não vai fazer químio. Primeira linha para paciente com estabilidade microsatélite é pembrolizumab, não faz quimioterapia, porque é um tumor muito non-self, um tumor que precisa invadir o sistema imune para crescer. Então, o estágio 4 de pacientes com instabilidade microsatélite, o tratamento é pembrolizumab, imunoterapia. Tá? A metástase aí é a partir do peritônio? Metástase é para fígado, pulmão, peritônio, você já está metastático. O T4 ele é metástase? Não, o T4 é localmente avançado, ele é estágio 2 até. Aí só que no estágio 2 que em geral você vai fazer quimio adjuvante, porque ele é T4. Entendeu? Beleza. Cara, aí fodeu. Porque assim, então, para vocês lembrarem, primeira linha, Folfox é igual a Folfiri, que é igual a Xelox. Então eu posso fazer tanto Folfox, quanto Folfiri, quanto Xelox em primeira linha de transversal metal. Tá? O que é OX? Oxaliplatina. O que é FOLF? Fluoroperidina. Folfox ou Folfiri. O que é irinotecan? 2 linhas de quimioterapias distintas, juntar para ter mais efeitos citotóxicos. Folfox, Folfiri e Xelox. O que é o Xelox? É o FOL comprimido.
Então, o Xelox e o Folfox. Eu posso fazer as 3 juntas? Posso. Em geral, eu faço isso em colo direito, de paciente jovem que tolera pancada. Aí eu jogo o Folfoxine junto com o bevacizumab para dar a melhor resposta que eu conseguir, principalmente se o cara tiver uma doença de alto volume para um paciente muito jovem que tolera. Mas, em geral, como a diferença de sobrevida não é tão grande, a gente pode escolher fazer 2 drogas, que é muito mais tolerável, junto com o bevacizumab, e vai muito bem. Tá? Quando o paciente é MSI high, a primeira linha eu vou fazer pêndulo. Tá? Existe uma droga, uma combinação de anti-CTLA-4 anti-PD1, que é o NIV. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque cai em prova de resistência. Tá? Não estou brincando. Vai falar em satélite, vai falar sobre satélite. A galera já está entrando com isso nas provas de resistência. Sabe? Então não tem como eu ensinar, e não tem como ensinar, não tem como aprender de outra forma. Tá? Então, se eu usei oxalina platina na primeira linha, eu vou usar irido na segunda. Então, se eu usei Folfox na primeira, eu vou usar Folfiri na segunda. Se eu usei Folfiri na primeira, eu vou usar Folfox na segunda. Se eu usei Folfoxiri, eu queimei tudo ali na primeira linha. Tá? Em geral, a gente tenta fazer o Folfox de novo, o Folfiri de novo, mas em geral esse tumor já superou essas drogas e ele já é resistente. Então, o prognóstico depois desse triplet é bem mais reservado, a tendência de a gente trazer benefício com essas drogas é bem menor. Tá? Por isso que às vezes a gente prefere sequenciar mesmo do que fazer triplet. Tá? Triplet é realmente no caso do câncer do colo direito, de bom performance status e com alto volume de doença, que você precisa tirar o cara da morte. Sabe? Beleza. Então, cânceres do lado direito e esquerdo recebem B, mas só câncer do lado direito e esquerdo recebe cetuximab, porque a direita não funciona. Beleza? Terceira linha, se eu não usei nenhum anti-EGFR, eu posso usar cetuximab isolado. É uma possibilidade, é ruim, mas faz. TAS-102 é uma fluoroprimidina de terceira geração que você pode fazer em terceira linha, é horrível, tá? Não funciona. Regorafenib é um antiangiogênico oral, inibidor de tirosina quinase, também usado na terceira linha, e isso vocês não precisam saber. Mas essa coisa do Folfox, do cetuximab, do bevacizumab, do Folfiri na segunda linha ou na primeira, isso cai na residência. Essa questão da primeira, segunda, terceira, essa primeira deu certo, você avaliação de 6 meses? Não, a gente avalia o tumor direto, a cada 3 meses. Se ele progrediu em vigência do tratamento, troca. Mas aí no caso, por exemplo, seriam 6 meses de tratamento. Não, paliatina para sempre. Isso é do estágio 4? Entendeu? Estágio 4. Verdade. Entendeu? 6 meses é quando tem uma adjuvância. Tem para fazer. Paliativo é uma doença incurável, certo? Então, reto baixo. Se o tumor ele é muito superficial, B1, eu posso fazer uma ressecção endoscópica. Agora, a maior parte desses tumores vão ser abordados com o quê? Quimio e radioterapia neoadjuvante, seguido de cirurgia. Mas agora, antes a gente fazia o quê? Quimio e rádio, cirurgia e quimio depois para tratar de micrometástases. Ou seja, o cara é M2 positivo, a gente demorava 6 meses para fazer uma quimio sistêmica. O que aconteceu com a doença? Então, o que a gente começou a fazer? Tumores que já são T3 e mais, a gente começou a trazer para neoadjuvância, quimio e rádio, quimio sistêmica e só depois opera. Porque a ideia é que quem vai tratar esses tumores é a quimio, quem vai caçar célula a célula é a quimio e a rádio, não é a cirurgia. A cirurgia, ela vai só confirmar para a gente que o tumor subiu, ou tirar o lixo que sobrou. Então a gente trouxe todo o tratamento para neoadjuvância, isso é extremamente recente, chama-se Total Neoadjuvant Treatment. Então, terapia total neoadjuvante. Antes era radioquímio, cirurgia e adjuvância. E agora a gente faz radioquímio, químio e cirurgia. Radioquímio neoadjuvante, quimioterapia neoadjuvante e cirurgia. Tá? Como que eu posso operar o reto? Eu posso fazer uma ressecção anterior baixa, ou seja, pela barriga, ou eu posso fazer uma amputação anterior do reto. Tá?
E aí a amputação anterior do reto eu tenho que excluir o ânus. Então, tudo que a gente tenta fazer é, no reto médio e baixo, é tentar fazer uma ressecção anterior baixa. Tá? E isso é para a gente tentar preservar o esfíncter. E como é que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar pela barriga e pelo períneo. E aí eu vou conseguir fazer a anastomose primária. Tá? Nesse caso, que eu faço a amputação anterior do reto, é aquele tumor que não tem como preservar. E aí eu vou fazer a ressecção do ânus, do reto e do sigmoide. Tá? E eu vou deixar ele com uma colostomia definitiva. Tá? Vou costurar o ânus do paciente. Ele vai ficar com uma colostomia definitiva. Isso é o que a gente tenta evitar com o tratamento neoadjuvante, certo? A recidiva local e a necessidade de uma colostomia definitiva. Tá? Então, a gente vai fazer rádio com químio concomitante neoadjuvante, cirurgia e quimioadjuvante. Exclui. A gente está agora fazendo o quê? Radioterapia neoadjuvante, exclui porque já não tem mais short courses. Saiu agora que aumenta a recorrência local. É rádio convencional junto com químio, quimioterapia toda na neoadjuvância e cirurgia. Certo? Então, qual é o nome disso? TNT, Total Neoadjuvant Treatment. Então, câncer de colo e reto em prova de density cell bilar. Tem rádio químio neoadjuvante. Geralmente eles pedem para vocês saberem isso na prova. Tem tumor de reto, vai ter rádio químio neoadjuvante. É isso que você tem que saber na lógica. Por quê? Que é essa peritoneal, que é uma visão fixa, passível de receber radioterapia. Não dá para você cair em cima e operar o reto médio. Você vai ter que fazer uma reseção abdômen peritoneal e perineal. E aí você vai ter que fazer a amputação do reto se tiver tumor dando margem de 5 centímetros. Então, tumor de reto médio baixo, você vai tentar fazer químio rádio neoadjuvante para quando você for operar, você conseguir fazer uma anastomose primária, certo? E quando o tumor é de reto alto ou colo, aí eu vou fazer a cirurgia do segmento, mais a anastomose primária e fazer quimioadjuvante conforme os estadiamentos. 2, depende. 3, sempre. Só uma dúvida aqui. No reto baixo, por exemplo, a gente sempre vai perder esfíncter? No reto baixo, não, porque se eu fizer uma terapia neoadjuvante com radioquimioterapia e o tumor sumir, Mas ainda assim você mas o tumor sumiu. Aí você pode pensar numa preservação do esfíncter. Entendeu? Pelo menos segurar o esfíncter e fazer uma anastomose do esfíncter. Entendeu? Porque aí no caso, assim, sumiu pela questão da tomografia, né? Não, sumiu, você vai lá e faz biópsia. Você pode até fazer um wash weight nesses pacientes. Você pode não operar. Você pode só observar. E você vai ter 30% dos pacientes que não vão precisar operar, o tumor foi embora mesmo. Chama wash weight. Então, quem começou a fazer o wash weight foi a doutora Angelita Gama, uma brasileira que começou a fazer os wash weights dela e publicou na maior revista do mundo. Então, até hoje, ela é citada por todo mundo inteiro. É uma senhora super estudiosa, assim, deve ter, eu acho que 100 anos agora. Ela é viva, atende. E ela que fez os primeiros wash weights, ela tem tudo relatado, os casinhos dela, e ela conseguia preservar esfíncter e salvar pacientes sem precisar operar. E a partir dela que começaram todos os estudos de wash weight. Hoje já é uma prática, né? Não operar alguns pacientes com resposta completa, observar esse paciente de perto, com toque, com colonoscopia, biópsia de lesão suspeita, imagem, e aí depois de um certo tempo o cara não aparece mais, acabou mesmo. Não. Hoje a estratégia de wash weight, e quem permite isso? Tratamento neoadjuvante. Beleza, galera? Vocês querem fazer uns exercícios comigo ou vocês querem para a próxima aula? Próxima aula a gente faz exercícios. Philip Fox. Leiam umas coisas. É um tal de Firefox. Tira